Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje irei ler o Salmos 74, que diz assim: Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste deste monte Sião, em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada, de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram aos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quanto isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre. Porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra. Tira de dentro do teu seio. Todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu o formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a tua alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Esses salmos é um lamento devido à destruição de Jerusalém e do templo na época de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. É complicado quando as pessoas se desviam de Deus, quando deixam de meditar na palavra do Senhor, pois Deus é perfeito e Deus é maravilhoso. Os seres humanos, quando se desviam do Senhor, tendem a fazer coisas tenebrosas, coisas terríveis. O ser humano, na sua razão, na concupiscência da sua carne, devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite, como diz lá no Salmo 1, verso 1, que diz assim, ó, deixa eu ler aqui. É conhecido, né? Conhecido. Capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando o ser humano deixa de meditar na palavra do Senhor, deixa de buscar a presença de Deus,
tende a fazer coisas terríveis, coisas que desagradam a Deus, coisas profanas. E nos tempos de hoje não está diferente. Pessoas têm buscado agradar mais aos homens do que a Deus. Pessoas, por falta de conhecimento, seguindo conselhos de falsos pastores, falsos ensinadores, e têm caminhado para caminhos terríveis. Procurado viver uma vida de bênção que não foi prometida por Jesus. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei a dor. O alívio. Jesus, ele nos traz o alívio, ele faz que a gente suporte as tentações desta vida. A bênção maior que podemos ter aqui nesta terra é o Espírito Santo de Deus e a nossa salvação. Que a salvação só é depois que tudo findar aqui na terra, depois da nossa morte. Por isso que Jesus veio, para morrer pelos nossos pecados, para que assim venhamos segui-lo, carregando a nossa cruz. E pastores só têm pregado bênçãos. Naquela época também, naquela época as pessoas, os reis, eles queriam ouvir bênçãos. Quando os profetas chegavam, no exemplo, Jeremias, quando ia falar da verdade do Senhor, que era ao contrário à vontade deles, eles não aceitavam. Preferiam seguir os falsos profetas que só ensinavam que era uma coisa boa. Que Deus vai dar bênção, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Então devemos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Seguir a sua palavra e seus ensinamentos. A Bíblia tem que ser o centro de tudo. Pois a Bíblia é o nosso manual, o manual do ser humano. E devemos segui-la. Antes de qualquer coisa, qualquer ensinamento, de qualquer outro livro, não é errado ler outros livros, mas que contudo que esteja baseado na palavra do Senhor. É porque o ser humano tende sempre a pender para o lado mal. Por isso que existe muita gente aí, muitas pessoas frustradas. Por quê? Porque vai na igreja, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar moto, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar salvação. Jesus veio para nos dar salvação, tão somente isso. O próprio Cristo falou, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e carregue. Temos que carregar a nossa cruz. E quem segue a Jesus, o mundo não ama. Se você é cristão e o mundo está te amando, tem algo de errado. Pois não somos aceitos pelo mundo. Podemos ter um colega, um amigo, assim, que é diferente, mas o mundo, em geral, não ama. Quem faz a vontade de Deus aborrece ao mundo, pois o mundo já está em trevas. E a luz clareia as trevas. Quando você está em trevas, você está no escuro, você não enxerga as manchas do seu rosto, nem nada. Mas quando de repente vem a luz, que a luz está no rosto, já mostra ali aquele defeito. E as pessoas se incomodam. Ninguém gosta que seu defeito seja descoberto pela luz. Então não precisa estar citando nomes de pessoas. Só em você pregar a verdade, automaticamente você já está atingindo aquelas pessoas que andam erradamente. Principalmente os que se dizem cristãos, evangélicos, crentes, e assim sucessivamente. Pois hoje em dia virou moda. Todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Mas quando você vai ver as obras, não tem. Não tem. E como está escrito lá em Tiago, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Ah, mas somos salvos pelas obras? Lógico que não. Salvação é impagável. Se fosse para a gente ter que pagar a salvação, nunca que pagaríamos. Mas por que temos as obras? Porque somos salvos em Cristo Jesus. Porque para chegarmos até a Cristo, temos que ter as obras para chegar até o Senhor Jesus. Porque Jesus é que tem a salvação. Não que as obras vai comprar salvação. Temos as obras porque somos salvos
e fazemos aquilo que Jesus fez. Procuramos sempre servir ao Senhor. E tudo o que fazemos, temos que fazer para o Senhor e não para o homem. A partir do momento que a gente enxerga o homem, vemos ali o defeito. Então, acaba que você não faz de boa vontade, porque o homem não reconhece nada que o outro faça. Nós mesmos. A pessoa pode muitas vezes nos ajudar. Num dia que não ajudar, a gente já esquece todo o restante. E só lembra daquele momento que a pessoa não nos ajudou. Isso é o ser humano, somos nós. Por isso que devemos andar sempre segundo a palavra de Deus, não segundo nossos próprios preceitos, nem nossos próprios preceitos, nem tampouco os conselhos dos ímpios. E não devemos parar em rodas de escarnecimento, pessoas de escárnio. Quando pensar que não, estamos fazendo a mesma coisa. Palavra de Deus aí, ó, escrito há mais de 2000 anos atrás. E parece mais atual do que tudo. Porque essa palavra é o que a gente faz hoje. Se você se deter, depende de qualquer roda. Se for roda para as pessoas do bem, você vai tender para o bem. Se for do mal, você vai tender para o mal. E assim sucessivamente. Por isso, antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, devemos ler a palavra e meditar o dia todo. Quando a gente vai em um culto que prega ali a palavra, quando assistimos uma pregação, devemos sempre estar meditando naquela pregação, na pregação do culto, na leitura da palavra que lemos, para que assim fique em nossos corações e quando chegar o dia de provação, sejamos aprovados. Não porque somos capacitados naquilo, não. Porque o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, nos capacita. Porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que nos liberta. E as atitudes é diferente daquele que é liberto. É assim que temos que ser conduzidos segundo o Espírito Santo de Deus. É um passo de mágica? Lógico que não. É na meditação. É no reconhecimento que Jesus Cristo veio em homem para morrer pelos nossos pecados. Então, se um Deus se entregou, veio e serviu, por que nós não? E a palavra de Deus diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, muitas vezes estamos pecando até sem saber, por falta de socorrer alguém, por omissão. Você tem a capacidade daquilo, senão você não corre nenhum risco de sua vida ou coisa parecida, você tem que socorrer, independente de quem seja, amigo, inimigo, e assim sucessivamente. Porque o profeta Elias, ele se escondeu na caverna e entrou em estado de depressão. Muitos dizem que foi por causa de Jezabel, correu de uma mulher. Não foi isso. Não foi isso. Foi porque de tantos milagres que Deus fez através de Elias, e mesmo assim o povo não se consertaram, o povo não se renderam ao Senhor, ele entrou num estado que é difícil. Você vai parar, pai, Deus faz tanta coisa e fulano continua do mesmo jeito. Então ali que ele entrou num estado de depressão, porque as pessoas não queriam ouvir. As pessoas queriam aquilo que era para o prazer deles e não ouviram a voz do Senhor. E foi aí que ele se aborreceu, entrou em estado de depressão, como se ser humano não tem jeito. Aí foi que Deus o alimentou, enviou um anjo. E assim que Deus o socorreu, porque ele era fiel. A depressão dele foi por um estado dele não entender o porquê as pessoas não ouviam a voz do Senhor, porque ele era um grande homem de Deus. E a mesma coisa somos nós. Temos que sentir também, porque o homem não reconhece a palavra do Senhor, porque o homem não se arrepende dos seus pecados e buscam a Deus. Somos aqui mensageiros de Cristo.
temos que evangelizar. Evangelizar, nos capacitar a cada dia mais, buscar a palavra de Deus de dia e de noite. Através desse vídeo aqui, simples, se uma pessoa assistir o meu vídeo e entender e buscar a Deus, se converter dos seus atos, para mim já é uma maravilha. E temos que usar todos os meios. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas os que não crê já estão condenados. Então, para quem é cristão, não tem livre arbítrio. Quem tem livre arbítrio, as pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu não posso fazer o que eu quero. Poder posso, não devo. Então, se eu não devo, é sinal que eu não tenho um livre arbítrio. Como o apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então temos que sempre meditar na palavra e buscar o que é que Deus quer para nós. Sempre devemos analisar, isso é de Deus? Isso é do diabo? Ou isso é da carne? Consequência dos meus próprios atos ou dos atos alheios? Devemos sempre analisar. Sempre buscar a presença de Deus. Porque se você tivesse sua mente centralizada no céu, Deus ouve as nossas orações. Se estivermos centralizados no céu, fazendo aquilo que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, buscando sempre a palavra. Porque a palavra é que limpa o pecado do homem. A palavra é que é viva e eficaz. A palavra é maravilhosa. A palavra de Deus. Tudo o que necessitamos está escrito neste livro. E bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que faltou para o povo. Por isso que o salmista estava se lamentando. O povo já não estava mais buscando os caminhos do Senhor, não estava mais meditando na palavra do Senhor. Eram suas próprias vontades, seu próprio querer. E ali aquele povo foi entregue a cativo. E foi uma destruição em massa, porque as pessoas rejeitaram a Deus, rejeitaram ao Senhor. E ali Deus permitiu que o inimigo prevalecesse sobre Israel. Então, muitas vezes, por que nossas vidas não têm ido para frente? Porque tem prevalecido, muitas vezes, a desgraça nas nossas vidas. Pode ser espiritual e pode ser material. Não adianta você buscar o espiritual e esquecer o dia a dia também. E não adianta você esquecer o espiritual e o dia a dia. Então tem que ser modelado. Se você não andar no padrão, vem a conta. Mas que, contudo, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim as demais coisas serão nos acrescentadas. Então as coisas do mundo têm que ser como um acrescento para as nossas vidas. Se eu ter, amém. Se eu não ter, amém. Não é se angustiar, murmurar, porque muitas vezes você não tem aquilo. É glorificar a Deus pela possibilidade de você ter saúde e um dia a mais para servir a Deus. Hoje, agora que eu estou gravando esse vídeo, já está se encerrando o dia. E devemos glorificar ao Senhor por cada dia que Ele nos dá. E muitos não tiveram essa oportunidade. Uns vai mais cedo, uns vai mais ou menos, outros vai mais tarde. Mas uma coisa é certa, enquanto Jesus não voltar, todos nós iremos morrer. Mas viver é Cristo
e morrer é lucro. Então, quem vive em Cristo, a morte é um lucro, porque vai morar no céu, vai morar num lugar melhor. E para você morrer, se morrer, você morrer hoje, se eu morrer hoje, será lucro? Não será se eu não vivo em Cristo, porque o viver tem que ser Cristo. Tudo que fazemos devemos analisar que Cristo está do nosso lado e devemos fazer a vontade do Senhor sempre. Trabalhar em tudo que fazemos, fazer como se fosse para o Senhor. Então que Deus abençoe a vida de cada um, que guarde essas palavras em seus corações, que seja ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.